Gratidão. Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Está feliz de estar na casa de Deus hoje à noite? Glória a Deus, é bom demais a gente estar aqui. Quero agradecer a pastora Dani pelo convite, pelo privilégio de estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor com você. E sem delongas, quero pedir para você abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Quero saudar também quem nos assiste pela internet. Que Deus abençoe sua vida, onde quer que você esteja. E que essa palavra nessa noite ela possa tocar seu coração como tem tocado meu coração ao longo desses dias. Amém, queridos? Você chegou aqui com expectativa hoje à noite? Eu cheguei aqui com muita expectativa acerca daquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer liberar. Eu creio que essa é uma noite de poderosas liberações da parte do Senhor sobre a sua vida. Não por causa de uma pessoa que vai falar, mas por causa de uma presença. O que faz a diferença é a presença de Deus. Não é nada que possamos fazer a título de estrutura, a título de placa de igreja, a título de evento, a título de qualquer pirotecnia que a gente venha fazer. Nada disso importa para Deus. O que importa de fato é a manifestação da presença dEle. Se tem Deus no lugar, tem mudança. Se tem Deus no processo, tem transformação. Amém? Você crê nisso? Eu creio que, como já ouvimos um testemunho aqui maravilhoso hoje à noite, Deus está mudando cenários. Eu vou repetir, Deus está mudando cenários. Deus está revertendo sentenças. Deus está mudando destinos. Você crê hoje à noite nisso? Você crê? Você pode levantar suas mãos para receber. Eu quero começar hoje à noite declarando: Deus está mudando sentenças na tua vida. Deus está revertendo cenários na tua jornada. Deus está mudando sentenças na tua saúde. Talvez você chegou aqui com um diagnóstico de situações que não vão se reverter. Receba hoje à noite: Deus está revertendo sentenças. Deus está mudando destino. Deus está mudando sorte de pessoas aqui hoje à noite na área profissional. Eu creio, Deus está abrindo novas portas de trabalho para alguns aqui hoje à noite. É tempo de avançar, irmãos. É tempo de avançar. Você recebe essa palavra hoje à noite? Nós estamos nessa série de mensagens que tanto tem abençoado nosso coração. E é bem fato que para avançarmos temos que enfrentar algumas batalhas, não é verdade? Para avançarmos precisamos às vezes nos posicionar de uma maneira diferente da qual temos nos posicionado no momento. O Senhor tem nos chamado nesses dias para um novo posicionamento. E eu quero ler com você apenas um versículo desse capítulo, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso de número 12. Verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Que declaração maravilhosa. Senhor, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pela Tua presença real no nosso meio. Porque a Tua palavra diz que onde estiverem reunidos dois ou mais em nome do Senhor, ali o Senhor está. O Senhor está no meio de nós. O Senhor se move entre nós. O Senhor está curando, o Senhor está sarando, o Senhor está fazendo a Sua obra. E nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que não sejam as minhas palavras aqui, mas que seja a Tua palavra através de mim, ministrando ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos nessa noite. Fala conosco, Pai, que a Tua palavra saia da página, ela se transforme em vida para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. A batalha é do Senhor. Você pode dizer isso comigo? A batalha é do Senhor. Vamos juntos em uma só voz? A batalha é do Senhor. Para avançarmos, às vezes precisamos enfrentar batalhas. Nunca nós vamos prosseguir, nunca vamos chegar no lugar aonde o Senhor nos chamou para estar, sem enfrentarmos algum tipo de desafio.
Nós estamos falando nesse dia sobre avanço, e avanço tem muito a ver com romper limites, com superar limites, com enfrentar gigantes, com enfrentar limites internos e externos. Eu me lembro quando o povo está na sua peregrinação no deserto, e o tipo de enfrentamento que eles tinham que enfrentar no deserto era o frio excessivo à noite, o calor insuportável durante o dia. E quando eles vão cruzar o Jordão, eles têm que enfrentar a travessia. E ao enfrentar a travessia e chegar do outro lado, muda o tipo de batalha, muda o tipo de enfrentamento. Eles chegam do outro lado e agora eles têm que enfrentar gigantes. Percebe que para cada ciclo de Deus na sua vida tem um tipo de batalha. Perceba para cada nível que o Senhor quer te colocar na sua vida, seja na área profissional, seja no casamento, seja no seu relacionamento com Ele, para cada nível que o Senhor tem para você, existe um tipo de batalha específica. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na segunda carta dele à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 4, que todo cristão, ele vai enfrentar dois tipos de batalha. O primeiro tipo de batalha é a batalha espiritual. Ele fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento daqueles que estão na igreja. Batalhas espirituais, dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa. Batalhas espirituais. Todas as vezes, querido, que você sai da sua casa, para você vir para o culto, receber a palavra, para você chegar aqui para esse ambiente de adoração, para você levantar suas mãos, entenda, tem uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor. Paulo fala disso nessa carta, 2 Coríntios capítulo 4, marca para você ler depois. E outro tipo de batalha que ele vai falar nessa mesma passagem, a partir do verso 7, 8, 9, até o 10. Ele vai falar de batalhas naturais. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Não tem isso, não tem isso lá no texto não. Não vai nessa não. Somos perseguidos, mas não abandonados. Não é verdade? Não é isso que o texto diz? Ele está falando aqui de batalhas naturais, coisas que acontecem com o justo e com o injusto, com o ímpio e com o crente. O sol nasce para todos, a batalha vem para todos, o dia mau vem para todos, a luta vem para todos, os enfrentamentos vêm para todos. Existem momentos na vida que nós somos encurralados por situações e batalhas que nós não escolhemos. Já viu quando você cai dentro da situação? Que você fala assim, cara, como é que eu caí dentro desse negócio? Como é que eu fui cair nessa discussão? Como é que eu fui cair nessa luta? Como é que eu fui cair? A gente não escolhe. Algumas situações, elas vêm e nos deixam sem saída, a gente fica encurralado. A gente olha para um lado, olha para o outro, não vê nem uma janela. A gente ora, às vezes, não é nem para uma porta. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu preciso de uma janela só para eu pular. Batalhas que vêm na nossa vida, que chegam e não dão recado. O mesmo acontece aqui nesse contexto, nesse texto que nós lemos. Marca para você ler depois na sua casa todo o capítulo 20 de 2 Crônicas. Eu não tinha como ler toda a história, porque são 30 versículos aqui, a gente ia ficar a noite inteira lendo. Mas eu fiz questão de ler o ponto alto dessa história. Mas aqui, um grande exército de moabitas, amonitas, eles eram parentes. Os edomitas, 3 exércitos se juntam para enfrentar Judá. Você imagina que o número deles era infinitamente maior. Humanamente, essa batalha era uma batalha impossível de ser ganha. Porque eram 3 exércitos contra 1. Eles se juntam todo o seu aparato, toda a sua habilidade, todas as suas armas, para enfrentar 1.
E é exatamente nesse contexto que a gente lê uma das declarações mais lindas da Bíblia, que está lá no versículo 12 que a gente leu. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão em Ti. Eu quero situar você nesse contexto, para que você se lembre que quando o inimigo parece maior do que você, é hora de você entregar nas mãos daquele que é maior do que o inimigo a sua situação. Às vezes você está diante de um gigante que você olha e fala assim, é maior do que eu. Saiba, você tem um Deus maior do que o teu gigante. Você tem um Deus que controla a circunstância. Você tem um Deus que Ele é soberano. Um dos pontos chaves desse texto é a soberania de Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Graças a Deus por isso. Porque a atitude natural de Josafá seria o quê? Armar o exército, preparar a estratégia. Mas tudo acontece muito rápido aqui nesse texto. Os descendentes de Ló, os moabitas e os amonitas se levantam. Os edomitas do Monte Seir, eles se levantam. São os descendentes de Esaú. Eram povos que Deus não permitiu que Israel atacasse na saída do Egito. Mas agora eles se levantam contra o povo de Deus. Eles poderiam ter resolvido a situação antes, mas Deus não permitiu. Ei, entenda uma coisa hoje à noite. Às vezes você não vai conseguir resolver uma situação na hora que você quer, mas vai ser do jeito de Deus, na hora de Deus, no modo de Deus. Eu acho que eu poderia ouvir um amém mais forte. Porque, irmão, cutuca o seu vizinho e fala para ele assim, do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Você quer resolver a situação na força do braço na hora? E Deus fala assim, não. Você fala assim, eu vou contender. E o Senhor fala assim, não vai. Você fala assim, eu vou brigar. E o Senhor fala, não vou, não vai, você não vai. Vai ser no meu tempo, no meu jeito, na minha hora. E o Senhor hoje à noite está dizendo para mim e para você aqui, confia na minha soberania, porque do meu jeito é melhor. Eles poderiam ter enfrentado antes, lá na saída do Egito, mas o Senhor disse, não, negativo. E aí se levanta então uma coalizão gigante, acampada em Engedi, às margens do Mar Morto, no vale. Israel, Judá está lá no alto e eles se acampam no vale, um exército violento. Imagina você olhar e falar assim, meu Deus, é muita gente que vem contra mim. Era esse o sentimento. Vem muita gente, eles são numerosos. E o interessante é que a luta se levanta de uma vez. Josafá não tinha nem tempo, nem soldados e nem estratégia. Nem tempo, nem recursos, nem estratégia. Às vezes essa é a sua situação hoje à noite. Falta tempo para resolver a situação, a luta veio de repente. Falta estratégia. Falta recurso. Esses dias eu passei por uma situação assim. Domingo retrasado. A gente sai de um velório de manhã na igreja. Uma situação triste que a gente já vinha orando. Fomos almoçar com a família. E depois do almoço eu saí com a Vivi, minha esposa, para a gente tomar um café. 2:30 da tarde. Sentamos, fomos tomar um café, conversamos da vida, namorando, né? Ali, preparando para ir para o culto à noite. E lá a gente tem um culto às 5 horas. Então 3:30 a gente tem que estar na igreja. Então a gente sentou, tomou um café, jogou conversa fora, foi para casa. Deu tempo ainda de tirar um cochilo. 3 horas a gente levantou. Bom, começa a correria para ir para a igreja e tal. Aí a mulher começa, né? Aquele movimento de... Já viu aquele movimento? De puxar o cabelo daqui, puxar daqui. Né? O homem 5 minutos, né, pastor? 5 minutos, estou pronto. Eu levantei do sofá 3:25. 3:30 eu estava, tô indo para o elevador. E ela desde 3 da tarde lá, puxando o cabelo. Glória a Deus pela vida das nossas irmãs.
Mas aí aconteceu uma coisa estranha. Eu falei, amor, tô indo pro elevador. Aí ela falou, tá bom, tô acabando de puxar o cabelo. Eu falei, que tanto puxa o cabelo? Vamos embora. Aí cheguei no elevador, de repente eu ouço o barulho da chapinha bater na pedra da pia. E de repente ela começa, ai, chorar de dor. Quando eu chego no banheiro, ela está branca, pálida, os lábios pálidos. Não conseguia ficar em pé. Com muito jeito, segurei ela, levei para a cama. Coloquei em cima da cama. 3:30 da tarde, 1 hora antes, a gente estava tomando café, irmão. E aí ela, tô com muita dor. Até que o olho dela virou para trás e ela desmaiou. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Você está entendendo o que eu estou falando? Lutas que vêm, batalhas que vêm, que a gente não está esperando. De repente eu pego o telefone, começo a ligar para alguém vai cantar no meu lugar, alguém vai lá organizar para mim no meu lugar. A esposa do El, que veio tocar aqui hoje, foi lá, organizou. Alguém vem, aquela correria. Liga para a ambulância. 4h15, tem 2 paramédicos dentro da minha casa que eu nunca vi na minha vida, e a vida da minha esposa está na mão deles. E eles falam assim, não sabemos o que fazer. Eu lembrei desse texto na hora. Se você não sabe o que fazer, imagina eu. E eles chamam reforço e vai mais 3 paramédicos. E de repente tem 5 paramédicos dentro da minha casa. Precisa colocar ela na cadeira de roda, porque a maca não sobe. E ela está desmaiada lá. E de repente veio a mão de Deus. Eu dobrei o joelho na beira da cama e eu falei, fiz essa oração, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. De repente apareceu uma tal de doutora Marcela, que eu não sei de onde veio. E ela pôs a mão no pulso e ela falou assim, nós vamos perder ela. A gente precisa fazer alguma coisa. Marido, seja o suporte de sogro. Aí, de repente, ela, como num passe, levou, opa! E a doutora falou assim, Viviane, você precisa fazer uma força e ir para a cadeira de roda. Agora. Vai um de um lado, pega, tal, leva para a cadeira, coloca na cadeira, ela desmaia de novo. Mas pelo menos estava na cadeira, sai correndo. Entra na ambulância, a ambulância entra na contramão. Chega no hospital. Chega lá, o médico falou, tem que operar agora, está com uma gravidez na trompa. E a trompa rompeu e está com hemorragia interna, perdeu 1,5 litro de sangue. Irmão, eu estou falando disso, que Josafá viveu. Batalhas que vêm quando a gente menos espera. Você olha e fala assim, meu Deus, como é que eu caí dentro desse negócio? Eu estava ali dentro daquele hospital assim, como é que nós caímos dentro desse negócio? Uma cirurgia de 3 horas. E de repente o médico veio e falou, olha, deu tudo certo com a cirurgia. Se tivesse atrasado qualquer procedimento 15 minutos, nós teríamos perdido ela. Ele ainda brincou, se ela fosse testemunha de Jeová, não poderia receber sangue, teria morrido. Mas Deus fez um grande milagre. Depois, na UTI, ela falou assim, eu senti o carinho de Deus durante a cirurgia. O que eu estou querendo dizer, irmãos, são batalhas que a gente não espera, não tinha tempo, nem recursos, nem estratégia. Às vezes acontece. São problemas maiores do que a nossa força. São lutas que às vezes não cabem nas nossas estratégias. Faz conta, abre planilha, busca recurso e a gente não consegue encontrar uma saída. Situações que tiram do nosso ser a seguinte confissão: eu não sei o que fazer, eu não tenho força para resolver isso. Agora, aqui está a chave. Quando não sabemos o que fazer, precisamos nos lembrar que essa batalha não é nossa, é do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa lembrar, irmão, que as nossas maiores batalhas da nossa vida, elas não são carnais, elas são espirituais.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Entenda, luta natural você luta com método natural, luta espiritual você luta com método espiritual. Mas Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades. Então a nossa batalha não é contra um sistema, a nossa batalha não é contra uma situação específica, contra uma pessoa. A nossa batalha não é nem mesmo contra um sistema de funcionamento. Às vezes a nossa luta que está ao nosso redor, que a gente está enfrentando, ela é espiritual. E hoje à noite esse texto, ele se trata das armas espirituais da vitória. E hoje à noite eu quero dividir isso com você, porque isso está muito no meu coração. As armas espirituais da vitória. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Talvez você chegou aqui nessa noite, nesse cenário. Eu não sei o que fazer. Então hoje à noite o Senhor está dizendo para nós o que fazer quando não sabemos o que fazer. Você está pronto para a gente mergulhar nisso aí? A primeira coisa que Josafá faz, e eu quero pedir para você marcar, para você ler depois na sua Bíblia, do versículo 3 ao versículo 12. A primeira coisa que Josafá faz quando a notícia chega, porque no versículo 1 e 2 a notícia chega, um grande exército vem contra você, a batalha está armada. A primeira coisa que ele faz, ele teve medo. Sim, porque quando a gente recebe uma notícia assim, a gente tem medo, é natural. Mas eu tenho aprendido, irmão, que o medo, ele não é ausência de coragem. A propósito, coragem é ir apesar do medo. Quantos corajosos temos aqui hoje à noite? Aqueles que mesmo com medo vão. Coragem é isso. Você vai apesar do medo, né? É aquele meme. Vai, mas vai com medo mesmo. Agora, ele tem medo. Mas aí, logo na sequência, tem outra coisa que ele faz no verso 3. Ele se coloca a buscar o Senhor. A primeira coisa que temos que fazer quando não sabemos o que fazer é um culto a Deus. Levantar um altar de adoração na origem do problema. Vou repetir. Levante um altar de adoração na origem do problema. Josafá, ele convoca o povo para orar, jejuar e se consagrar. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer no meio dessas batalhas que vêm contra nós, e se a gente não superar essas batalhas, a gente não avança. Primeira coisa que a gente tem que fazer: oração, jejum e consagração. Levante um altar na origem do problema. Eu levantei um altar naquele hospital. E eu falei: Senhor, eu vou te adorar no meio da minha dor. Eu vou te adorar no meio da minha luta. Uma vez também eu passei por uma situação financeira difícil. Eu peguei as planilhas financeiras e eu dobrei o joelho. Eu falei: eu vou levantar um altar na origem do problema. E eu me lembro que eu fui para a igreja e eu peguei uma oferta e eu dei ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu estou levantando um altar na origem do problema. E a minha vida foi transformada depois daquilo. Josafá, ele convoca jejum e oração em todo Judá. Ele reconhece não a força em nós, ele revela a sua fraqueza. Mas ao mesmo tempo que ele revela a sua fraqueza, ele revela a sua confiança. Ele diz: nossos olhos estão em ti. Meu irmão, no meio da tua batalha, mantenha os olhos fitos em Jesus. Você se lembra de quando Pedro, ele sai do barco e ele vai andar sobre as águas? Você se lembra disso? E aí, enquanto ele está olhando para Jesus, o que acontece? Ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas na hora que vem um vento e ele tem medo e ele tira os olhos de Jesus, ele afunda.
Entenda hoje à noite na sua vida, todas as vezes que você mantém os olhos em Jesus, você não afunda. Muito pelo contrário, quando você mantém os olhos em Jesus, você vive sobrenatural. Não, eu vou repetir. Todas as vezes que você mantém seus olhos em Jesus, você vive o sobrenatural. Você anda sobre as águas, meu irmão. Você rompe limites, você anda sobre o impossível quando você olha para Jesus. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: corram com perseverança a corrida que vos estão propostas, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus. No meio da sua batalha, irmão, olha para Jesus. E a melhor maneira de olhar para Jesus é orar, jejuar e se consagrar. É manter o coração no lugar certo. A oração conecta a nossa limitação com a onipotência de Deus. Deus é dono de todo o poder. A propósito, o maior poder do universo habita em você. Já parou para pensar? É o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar de dentre os mortos é o Espírito que habita em você. Esse é o maior poder do universo. E quando você ora, você conecta a limitação com o poder de Deus. Hoje à noite, querido, o desafio do Senhor para mim e para você é pararmos de conectar nossas limitações e nossos problemas com a murmuração. Às vezes a gente reclama muito. A gente vira PhD em reclamação. Mas a murmuração é levar o problema para quem não pode resolver. Agora a oração é apresentar o problema para quem de fato pode resolver. Hoje à noite que você saia daqui com um desejo de orar como nunca na sua vida. Que você saia daqui com um desejo de jejuar, porque às vezes tem algumas batalhas que elas são vencidas com oração, mas também com jejum. Foi Jesus que disse que determinadas castas de demônios só saem por meio de jejum e oração. Não se esqueça de jejuar, não se esqueça de se consagrar. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala: dediquem-se à oração no seu livro de Colossenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses 5 ele diz: orem sem cessar. Orem continuamente. Charles Spurgeon disse: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Você crê que Deus tem coisas para fazer aqui no nosso meio, querido? Então é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de consagrar. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós, diz o Senhor. A gente quer ver as maravilhas, mas antes da maravilha tem que se santificar. O Senhor está nos convocando hoje à noite, irmãos, no meio das nossas batalhas, a nos santificarmos, a nos consagrarmos, a orarmos e jejuarmos. Quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Quantos aqui querem ver Deus trabalhar? Eu não sei você, irmão, eu não quero mais trabalhar para mim, eu não quero mais ser, não quero ser mais eu resolvendo os meus problemas. Eu quero que seja Deus trabalhando em meu favor. Quando eu oro, Deus trabalha. Consagre-se ao Senhor. Segunda arma que Josafá usa, versos 13 a 17, marca para você ler depois. Vai surgir Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, um levita. E ele vai dizer lá no versículo 15: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. E o menino é invocado, viu, pastor? Ele se levanta lá no meio e falou: rei, escuta aí, tá? Verso 16: amanhã, verso 15, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. A segunda arma que Josafá usa aqui,
O que fazer quando não sabemos o que fazer? Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Não temais, a peleja não é vossa, mas de Deus. Fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. A palavra de Deus foi a tônica que tirou o medo e gerou segurança. A palavra de Deus hoje à noite está tirando o medo da sua vida e gerando segurança e coragem no seu coração. É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? William Bonner, Fátima Bernardes. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se nutra da palavra, mergulhe na palavra, porque a fé não se alimenta de circunstâncias, a fé se alimenta da voz de Deus. E a melhor maneira de você ouvir a voz de Deus é na palavra. Me lembro do texto de Lucas capítulo 5, um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Quando Jesus aparece para os pescadores, e aí ele diz: Pedro, lança a rede outra vez. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, nós somos especialistas da pesca. O Senhor é o Senhor, mas o Senhor não domina tanto esse assunto. Nós pescamos a noite inteira, e Jesus diz assim: lança as redes outra vez. E Pedro diz então: tá bom, Senhor, sob a tua palavra, debaixo da tua palavra. E um grande milagre acontece. Sabe por quê? Uma palavra de Deus é suficiente para mudar todo o cenário. Se você tem uma palavra de Deus, irmão, você tem tudo. Não é possível. Não. Se você tem uma palavra de Deus, irmão, você tem tudo. Você tem tudo o que você precisa, irmão. Você não precisa de um grande acontecimento, de um grande avivamento, um grande negócio. Se você tem uma palavra de Deus, é o que te basta. Basta uma palavra do Senhor. Aqui eles tinham uma palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus, você pode recebê-la. O cunho profético, a manifestação profética de Deus falando, a voz de Deus, ela acontece de três formas. Primeiro, a escritura. A escritura no papel é a maior profecia que você recebe na sua vida, diga amém. Agora, a segunda manifestação da voz de Deus é a escritura escrita com aplicação na prática. E a terceira grande maneira de ouvirmos a voz de Deus é através dos seus profetas. Tanto que, se você seguir lendo o texto, lá no verso de número 20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, a palavra de Deus, ela vem por meio da Bíblia, da Escritura. A palavra de Deus vem por meio da experiência. E a palavra de Deus vem por meio dos seus profetas. E hoje à noite, eu quero ser profeta de Deus na tua vida aqui nesse lugar. Você que crê em palavra profética: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No meio da sua batalha, busque a Deus. E no meio da sua batalha, creia na palavra do Senhor. Porque se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Você recebe essa palavra hoje à noite. O Senhor está dizendo para alguns aqui: lança a rede outra vez. O Senhor está dizendo para alguns aqui essa noite: nessa batalha não tereis que pelejar, a batalha é minha, aleluia. Creia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus muda o cenário. Meu Deus, se você, meu irmão, pudesse contemplar agora com os teus olhos o poder da palavra de Deus. Uma palavra: haja luz, e houve luz. Haja os mares, e houve mar. Haja o ser humano, e houve ser humano. Haja vida, e a vida. Essa é a palavra de Deus. Se Ele ordenou vida sobre você, meu irmão,
pode crer, vem vida de Deus sobre você. Se Ele declarou ministério sobre você, pode ter certeza, vem ministério sobre a tua vida. Se Ele declarou, tem um chamado lindo para a tua casa, tem um lindo chamado sendo manifesto sobre a sua vida. Porque se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Diga aleluia hoje à noite, irmão. Agora a terceira arma que Josafá faz uso. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Louvor e adoração. Você pode ler depois na sua casa do verso 18 até o verso 22, 23. Louvor e adoração. Você vai ver que o povo se prostrou. O povo se curva diante de Deus. E Josafá, então, crendo na palavra que ele recebeu, ele diz assim: reúna o coral, chama o coral, porque o coral vai na frente. Os levitas foram na frente. Ao invés deles colocarem guerreiros, eles colocaram músicos. Eu, como um músico, eu falo assim: músico não sabe nem pegar numa arma, irmão. Não sabe malemar pegar numa espada. Eu fico pensando, eu olho esse texto e falo assim: que loucura pegar músico e colocar na frente do exército. Só pode vir de Deus mesmo essa ordem. Porque as coisas que não fazem sentido para nós, fazem sentido para Deus, não é? E a ordem foi: coloca os levitas na frente, monta o coral, chama o coral e coloca eles na frente. Vamos levantar a adoração. E o povo atrás se prostra, o povo se entrega, o povo se rende, reconhecendo primeiro quem Deus é. E o povo se levanta em louvor, o coral vai na frente, reconhecendo o que Deus faz. Os cantores vão à frente do exército declarando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer isso comigo? Rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O amor do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão. Então louve ao Senhor hoje à noite. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Então louve ao Senhor hoje à noite. Será que você pode levantar suas mãos no seu lugar e adorar um pouco? Será que você pode fechar seus olhos? 30 segundos de adoração aí no seu lugar. Adora o nome do Senhor. Adora o nome do Senhor. Declare: Senhor, tu és santo. Diga para Ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te exalto. Porque o seu amor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos e te louvamos hoje à noite. Diga aleluia, irmão. Diga aleluia. E enquanto esse povo louvava, enquanto esse povo adorava, a palavra vai dizer que Deus armou uma emboscada lá no vale. Quando eles olham e eles falam: uai, vamos descer para a batalha. Mas parece que aconteceu alguma coisa lá embaixo. E eles chegam lá no vale. Quando eles chegam no vale, que no significado da palavra é vale de afronta. Eles chegam lá e eles tinham se autodestruído. Eles tinham se autodestruído. E aí você vai ler no versículo 26, que aí o autor já diz assim: quando eles chegam no vale da bênção. Creia hoje à noite, enquanto você louva, enquanto você adora, Deus está convertendo o teu vale de vale de afronta para vale da bênção. Você crê nisso? Você crê num Deus que transforma vale de afronta em vale de bênção? Eu creio, irmãos, que enquanto adoramos, enquanto louvamos, eu não falo isso porque eu estou advogando em causa própria, mas enquanto nós louvamos e adoramos, o Senhor está mudando a sentença do mundo sobre nós. O Senhor está convertendo o nosso lugar de dor em lugar de testemunho. O louvor não é apenas a consequência da vitória. O louvor aqui é a causa da vitória.
Entenda hoje à noite, o louvor é uma arma espiritual poderosa para você no meio das suas batalhas. Mas não é o louvor que muda, é Deus que reverte a situação. Quando você louva a Deus, Deus intervém em seu favor. Você crê nisso? Agora, o finalmente da história, fica de pé no seu lugar para dar aquela impressão que está acabando. Fica de pé no seu lugar. Josafá encontra o campo de batalha cheio de cadáveres. Nenhum inimigo sobreviveu. Haviam tantos despojos. Sabe o que é despojo? É o resultado da guerra. Tinha ouro, tinha riquezas, tinha um monte de coisa. Sabe quantos dias eles ficaram recolhendo despojos? 3 dias. Tamanha a vitória que o Senhor operou contra eles. 3 dias recolhendo despojos. O vale da afronta e da ameaça foi rebatizado. Agora é o vale da bênção. E eles voltam para Jerusalém com alegria, com instrumentos, com riquezas e com celebração. Paz e temor do Senhor sobre as nações. Eu quero declarar hoje à noite sobre a tua vida: vem um tempo de paz, vem um tempo de temor do Senhor, vem um tempo de presença de Deus sobre a tua vida. Quando você confiar na palavra do Senhor, quando você construir um altar na origem do problema, em oração, jejum e consagração, e quando você louvar e adorar, o nome do teu vale vai mudar, vai sair de vale da afronta e da ameaça para vale da bênção. Você crê nessa palavra hoje à noite? Algumas verdades para você cravar no seu coração hoje à noite e não se esquecer nunca mais diante dessa palavra. Não importa o tamanho do teu problema, o seu Deus é maior e sabe como resolver o seu problema. Você muitas vezes não vai saber como resolver seu problema, mas o seu Deus é maior do que qualquer problema e Ele sabe exatamente como resolver o problema. Você crê nisso? Segunda coisa para você se lembrar: não importa o quão pequeno você se acha ou o quão pequenos somos, Deus nunca nos abandonará. E Ele é poderoso para nos conceder o seu favor. Mesmo a gente sendo insignificante, pequeno, Ele nos olha na nossa individualidade. Olha que poderoso isso. Um Deus tão grande que se importa com a nossa individualidade. Ele te vê no secreto. O salmista vai dizer que ele recolhe as suas orações em taças. Hoje à noite, cada adoração, cada música que você cantou, cada lágrima derramada, cada oração, Ele recolheu nas taças dele. Amém? Ele está te vendo. Terceira e última verdade para você não se esquecer, e essa aqui cravou meu coração: não importa se a lógica de Deus seja absurda, ela sempre terá mais lógica do que a sua forma de ver as coisas. Eu vou repetir. Não importa se a lógica de Deus seja aparentemente absurda, ela tem mais lógica do que a sua lógica de ver as coisas. Ah, meu Deus, que coisa boa isso. Por isso que a palavra diz que os planos do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são infinitamente mais altos do que os nossos caminhos. Quantos aqui querem um caminho de Deus? Quero convidar você a fechar seus olhos no seu lugar, porque talvez você esteja assim, vivendo batalhas. Talvez você esteja no vale do enfrentamento agora, no vale do enfrentamento financeiro, no vale do enfrentamento da saúde, no vale do enfrentamento espiritual, no vale do
enfrentamentos, sei lá em qual área seja que você esteja agora enfrentando, mas eu creio que hoje à noite o Senhor está liberando um decreto de um novo nome sobre o teu vale. E exatamente no lugar da sua dor, o Senhor vai dizer vale de bênção. O Senhor vai dizer lugar de bênção. O Senhor está convertendo hoje dor em testemunho. O Senhor está mudando sentença. O Senhor está transformando a situação. Quando você chegar lá, a situação, os seus inimigos já vão ter se enfrentado e eles já vão ter se autodestruído, porque a batalha não é sua, ela é do Senhor. Eu quero desafiar você que nessa noite essa palavra falou com você. Eu quero orar com você aqui na frente. Se você nessa noite está enfrentando batalhas e crê que essa palavra é de Deus para a sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar para nós orarmos juntos aqui. Se você precisa de uma oração hoje à noite, se você precisa que o teu vale tenha o nome transformado e mudado, se você precisa hoje à noite se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, minha batalha está muito grande, minha batalha está enorme. Nessa noite é noite de você fazer como Josafá, se curvar diante do Senhor e colocar a adoração na frente da murmuração. Hoje à noite o Senhor está dizendo assim: eu estou colocando uma palavra diferente nos seus lábios. Eu estou tirando dos seus lábios murmuração, estou colocando nos seus lábios louvor e adoração. Você que veio aqui na frente, comece a adorar aí no seu lugar. Você que veio aqui na frente, comece a derramar a sua alma diante do Senhor. Comece a colocar a sua vida, a sua casa diante do Senhor e dizer: Senhor, nessa noite eu abandono a murmuração e eu começo a adorar. Eu escolho louvar, eu escolho jejuar, eu escolho me consagrar, eu escolho, Senhor, me render à tua palavra, porque se eu tenho uma palavra do Senhor, eu tenho tudo. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Vai colocando sua vida diante do Senhor, nós vamos adorar. Enquanto adoramos nessa noite,